Gênesis capítulo 3. Hoje eu quero abrir aqui, falando um pouco sobre a família e muito especialmente para os homens, para a gente poder meditar. Amém? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém? Nada melhor do que a gente começar o mês da família falando para aqueles que Deus usou para começar a família. Deus começou a família com um homem. Amém? Sabia disso? Pois é. Deus começou a família aqui na terra conosco, com os homens. Deus criou primeiramente o homem. E a gente tem que ter muito cuidado, temos que ter vigilância, temos que ter discernimento, graça do Senhor em nosso coração, para que aquele que nos estabeleceu para começo de uma família nos abençoe, para que a gente não seja aquele que vai dar fim à família. Amém? Que nós estejamos firmes no Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos algo que eu tenho visto muito nesses dias e que tem me chamado muito a atenção. Aliás, eu tenho visto isso já faz tempo, mas esses dias parece que a coisa está aumentando, a frequência tem aumentado de situações que diz muito respeito a isso que nós vamos ministrar aqui nessa manhã. Nós temos visto uma característica muito forte nos homens, em nós, homens. Temos visto uma característica, um traço, um tipo de atitude, ou talvez de não atitude, muito forte nos homens, um traço muito presente nos homens, que é a omissão, que é o silêncio, que é a boca fechada, a boca calada. Nós temos visto muito isso nos homens de hoje. Já de um tempo temos percebido isso nos homens. Nós vemos aqui nessa passagem que o casal, Adão e Eva, estavam ali no Éden, estavam no jardim, e a mulher, ela está ali em um local quando se dirige a ela a serpente, a antiga serpente, né? Está escrito a antiga serpente, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas vidas. Ele se dirige à mulher e ele começa a conversar com a mulher. Faz uma pergunta, ele começa a puxar assunto. E nessa puxada de assunto com a mulher, a gente vê Satanás se dirigindo à mulher, a serpente se dirigindo à mulher. E o que é que o homem diz? O que é que o homem fala? Nada. Ele faz uma pergunta para a mulher responde, e o homem faz o quê? Nada. A mulher ouve, tira conclusões, e o que é que o homem diz? Nada. A mulher vai lá e toma do fruto, o que é que o homem diz? Nada. A mulher come do fruto, e o que é que o homem diz? Nada. A mulher pega o fruto, dá para o homem, e o que é que aquele infeliz diz? Nada. Totalmente calado, totalmente omisso. Não abre a boca, não fala nada e ainda come. E por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo que a mulher, sendo enganada, pecou. O que a mulher diz?
Vai lá, conversa, fala um monte de coisa e o homem não diz absolutamente nada. Ele come do fruto, omisso, calado, em silêncio. E depois a gente vê no que é que dá. Qual é a atitude dele? Folhas de figueira. Folha de figueiras. E o que isso ajuda em alguma coisa? Em absolutamente nada. Em absolutamente nada. E a gente percebe que isso vai passando de geração para geração. Homens omissos, homens calados, homens que não têm uma atitude muitas vezes saudável na lida com a sua família, na lida com a sua esposa, na lida com o seu casamento e muitas vezes até mesmo na lida, mesmo depois de convertido, na lida com Deus, na vida com Deus, na experiência com Deus, no reino de Deus. Esse homem continua sendo um homem calado, um homem omisso. E a gente vai ver muitas vezes a esposa da gente conversando, o diabo jogando conversa no ouvido da nossa esposa e a gente tá lá olhando calado, não tá lá sem fazer absolutamente nada. Mulher conversando com o diabo, sendo tentada pelo diabo, sendo enganada pelo diabo, e muitos homens simplesmente com a boca fechada, com a boquinha calada, omissos, sem fazer absolutamente nada. Algumas mulheres estão lá muitas vezes lutando pela família, guerreando pela família, falando com Deus, orando a Deus, se prostrando diante do Senhor, orando de noite, orando de dia, orando de tarde, clamando a Deus, jejuando, buscando, vai para uma reunião de oração, vai para outro lugar, buscando, falando com Deus, e o homem fica calado também. Ele não se mete na conversa da mulher com Deus. Ele não se mete no assunto, ele não busca, ele não se aproxima de Deus. Ele fica simplesmente omisso. Então o que a gente percebe hoje são homens calados, até mesmo quando a mulher está sendo tentada pelo diabo, e é o homem calado também, no silêncio dele, quando esta mulher está guerreando com Deus pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E tem aqueles que ainda são mais cara de pau ainda, que quando a mulher vai orar, ele diz assim: ore por mim, viu? Você que é uma mulher de fé, você que é uma mulher de oração, ore por mim. Quando ele deveria entrar na conversa, quando ele deveria entrar na oração, quando ele deveria também ser um homem de oração, ser um homem que liderasse a sua casa, ser um homem que puxasse a sua esposa para também estar mais perto do Senhor, que se juntasse a ela. Mas muitos homens, com essa situação, se acomodam e diz assim: a minha mulher, graças a Deus, é uma mulher de oração, aquela mulher que busca, uma mulher cheia do Espírito. E você é um homem cheio de silêncio, cheio de boca fechada, cheio de nada, sem atitude nenhuma. A gente não se mete na conversa, nem quando a mulher está conversando com o diabo, nem quando a mulher está conversando com Deus. Nós ficamos quietos, calados, omissos, sem falar absolutamente nada. E aí, a gente vai percebendo essa característica tomando a vida dos homens. Homens omissos, homens calados. E aí a gente percebe como Satanás tem agido, como Satanás tem destruído famílias, porque o homem muitas vezes não se posiciona. Porque a posição que ele toma é uma posição de não tomar posição. É simplesmente ficar olhando, observando, calado. E o que a mulher trouxer para ele comer, ele come. O que o diabo der, ele come. E a gente vai vendo as famílias caindo, sendo derrotadas, sendo destruídas, porque o homem não se posiciona. E aí o inimigo continua enganando, não somente a homens ou a mulheres, mas também a homens. E tem uma invenção que ela é recente, que Satanás criou, que é a chamada caixa do nada. Você já ouviu essa expressão? Essa é a maior invenção de Satanás para o homem continuar calado. A caixa do nada. Pastor Cláudio, me perdoe, mas caixa do nada é coisa de Satanás. É coisa do diabo. Porque para nós é assim: vai, trabalha, faz um monte de coisa, chega em casa, você não quer nada. Caixa do nada. Me sento ali e relaxa. Amém, a gente precisa relaxar sim. Você trabalhou, correu atrás, aguentou tanto pepino, aguentou tanta coisa, e a gente tem um momentinho para dar uma relaxada, beleza.
Mas, amados, o problema é que tem muito homem usando essa coisa de caixa do nada justamente para não dizer nada, para não conversar assuntos que são importantes, para não falar de coisa séria, para não ter que assumir a responsabilidade da sua casa, para não ter que, para não precisar assumir a responsabilidade da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, da liderança espiritual dentro da sua casa, para tomar uma atitude de verdadeiro homem de Deus. E aí a história é essa: eu estou na caixa do nada. Caixa do nada, o capeta. Eu até que ia pensar para não falar uma bobagem. Caixa do nada o quê? Caixa do nada é conversa. Conversa. Simplesmente para cair fora do que é sério. Simplesmente para ficar desligado da sua verdadeira responsabilidade como homem, como marido, como líder da sua casa. Homem não gosta de DR. Quando a mulher chama e diz assim, a gente precisa conversar. Aí ele entra na caixa do nada, ele entra na caixa do vazio interior, ele entra na caixa da fuga. Ele se manda, ele quer sumir, vai pra Nárnia, né? Ele entra lá no guarda-roupa e vai e some, vai pra Nárnia. E com isso ele leva um monte de gente pra Nárnia. Antes fosse pra Nárnia, ele leva pro quinto dos infernos. Por causa disso, foge de conversa importante. É mais uma maneira do inimigo fazer o homem ficar calado, ficar quieto, não dizer absolutamente nada. Tem a questão com os filhos, ele, não, eu trabalhei, eu tô cansado, larga com a esposa. O menino tá assim na escola, meu Deus, minha cabeça já tá cheia, eu já trabalhei, eu já dei duro hoje, já dei sangue, hoje eu já fiz, já aconteci. Eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar na minha caixa do nada, eu quero ficar aqui. Mas essa é uma desculpa esfarrapada para não assumir a responsabilidade do seu lar, para não assumir a responsabilidade da sua casa, para não falar dos seus sentimentos, para não falar do que angustia o seu coração, porque homem passa por angústia, passa ou não passa? Homem passa por problema, passa ou não passa? Mas o que é que o homem faz com isso? Silencia. Ele simplesmente cala a boca. E o que eu ouço muito das mulheres é dizendo assim, fulano não fale nada. Veja ali, pastor, se você consegue arrancar alguma coisa, porque ele não diz nada, porque ele não conversa, porque ele fica calado, porque ele é assim, ele passa pelos problemas dele, mas não fala nada. Aí você pergunta, o que é que você tem? O que é que tem? Nada não, tá tudo tranquilo, né? Agora tem um problema que às vezes quando o homem diz o que é que ele tem, a mulher não gosta. Às vezes o homem diz o que tem, a mulher não gosta. Aí ele se cala de novo. E aí o homem fica nessa, fugindo de falar dos seus sentimentos, fugindo de falar das suas angústias, fugindo de falar dos seus problemas, das suas dificuldades. Tem muitos daqueles que dizem assim, eu não vou encher a cabeça de minha mulher com o problema do meu trabalho. Encha sim, querido, porque ela vai encher a sua cabeça com o trabalho dela também. Ela vai encher a sua cabeça com as coisas que ela viveu, seja ela do lar, seja ela que trabalhe fora, ela também vai encher. Ela também vai falar. Um joga pro outro, vai ser uma bênção. E os dois oram juntos, empatizam um com o outro, graças a Deus. Sente o que o outro tá sentindo, sente que o outro tá passando, e a gente vai se ajustando, vai se abençoando. Mas nós não podemos viver uma vida omissa, uma vida negligente, porque nós passamos por angústias, nós passamos por problemas, nós passamos por dores, por medos, por dificuldades, por inseguranças. Nós, homens, somos muitas vezes inseguros, mas temos vergonha porque a gente aprendeu a vida inteira que a gente não pode ser inseguro. A gente aprendeu a vida inteira que a gente tem que ser durão, que a gente tem que ser firme. E a gente tem que ter mesmo. A gente não pode fazer igual os alemães, se eu não me engano, que aconteceu lá na Alemanha, que muitos muçulmanos estavam estuprando as mulheres alemãs e os homens resolveram tomar uma posição. Sabe qual foi a posição que eles tomaram? Fizeram uma passeata de saia e de batom. Foi de saia e de batom. Hein? Foi na França? Eu ia falar uma besteira aqui, ainda bem que eu não falei. Eis que meu superego está funcionando hoje. Tá uma benção. Foi um lugar na Europa. Lá na Europa, né? Lá na Europa. Essa é a atitude, passeata. Antigamente o homem pegava um porrete, pegava um machado, pegava uma peixeira e saía lascando o nego em banda, né? Você pode dizer, mas pastor, misericórdia, você não é crente não? Eu sou, irmão. Como dizia um irmão, eu sou crente, mas minha peixeira não é não. Quer dizer que eu vou defender as mulheres do meu país, defender as mulheres da minha casa, fazendo passeata de saia e de batom, vestido de mulher. Me façam uma garapa, me façam uma garapa. Muitos homens vivendo suas angústias, seus medos. Como é que ele enfrenta o medo? Como é que ele enfrenta o problema? Vestindo saia, botando batom, indo pra rua fazer passeata com cartaz. Então o que acontece hoje é que muitos homens se calam, são omissos.
não tomam posição. E aí, essa omissão, esse silêncio, ele vai começando a tomar outras formas. Ele vai tomando outras formas. Porque essas angústias não são tratadas, essas dores não são tratadas, e a forma dele é fugir. Ele vai para a caixa do nada, e quando nada, ele vai para outras caixas. E ele vai para a caixa do pecado sexual. Ele está passando suas angústias, seus problemas, ele vai para o pecado sexual. Ele vai para a pornografia. Ele vai se acabar lá na pornografia. Aqui eu sou macho, escondidinho, de noite, na internet, no meu celularzinho. Eu vou me acabando ali. Uma forma distorcida de resolver os seus problemas. Vai para a pornografia. Ele vai para o adultério. Ele vai para esses tipos de situação, de prostituição, de promiscuidade. Ele vai pegar 1, 2, 3 para dizer que ele é o macho, para dizer que ele é o brabo, porque ele não consegue ter uma dentro de casa, ele não consegue ter uma mulher dentro de casa, ele não consegue ser bem com aquela que tem em casa, ele quer tentar fazer as coisas que ele acha que ele poderia fazer com outras, porque ele não sabe conversar com a mulher, ele não fala sobre sexo, ele não fala sobre problema, ele não fala do jeito que ele gosta, ele não fala do que não agrada a ele não fala do que ele queria, ele não tem coragem, ele é omisso, ele cala a boca e simplesmente ele tenta fazer isso de outra forma. Ele talvez não se sinta amado, desejado em casa. Ah, fulana me deseja, fulana me... Claro que o diabo vai te dar, meu filho, um bocado de fruto, vai te dar um monte de coisa, e a sua carne vai correr para isso. Sabe por quê? Porque você não consegue enfrentar a sua mulher, você não consegue enfrentar uma conversa sadia com a sua esposa. Você tem angústias, você tem dificuldade, você tem problemas e você não sabe falar com a sua esposa. E aí você parte para isso. Quando não é isso, vai afogar mágoa nos vícios, vai encher a cara de bebida, vai beber, vai tomar todas. E aí ainda vem para dizer que não, eu bebo socialmente. Vai tomar todas, vai encher a cara de bebida, vai se drogar, porque não consegue falar das suas angústias. Porque na hora de falar das suas angústias, ele quer ser o machão, o brabão, que estufa o peito e diz que não tem problema, e que não fala nada, e aquela coisa, porque não sei o quê, aquela coisa. Capa pura fachada. Por dentro é um Zé Goiaba, por dentro é um molenga. Lá dentro ele não consegue resolver, ele resolve assim: vou beber, vou afogar minha mágoa, vou me encher de cachaça. Sabe, homem, sabe quantos homens fazem terapia? Pouquíssimos. É porque a mulher é mais problemática? Não, é porque o infeliz muitas vezes é cheio de problema, ele atazando o juiz da mulher, a mulher vai lá procurar ajuda, mas ele não procura, ele não quer falar, ele quer ficar ali quieto. Não, porque eu não tenho problema, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou assim, pra que esse negócio? Eu não acredito em terapia. Quantos são os que procuram os pastores para conversar, o seu líder para conversar, chegar e dizer: cara, eu tô passando por esse problema, eu tô passando por isso, eu tô passando por esse problema, eu tô com essa dificuldade. Não, é a mulher que vai muitas vezes falar. Quantas vezes eu vejo na minha prática de consultório que são as mulheres que ligam para marcar a terapia pro cara. São mulheres que ligam lá: tudo bom, o senhor tem vaga aí? Se tem, é para meu marido. E ainda tem uns que dizem assim: vamos ver se ele vai. Por quê? Porque o cara não tem problema. Primeiro, ele não tem problema, mas se ele tem, ele não quer falar. Aquela conversa, ele não acredita que vai resolver alguma coisa também. Vai conversar com o pastor. O pastor já tá cheio de problema. Me traga mais um que eu gosto. Eu faço coleção. Venha. E aí ele se omite. Aí ele vai pra bebida. Ele vai pra droga, ele vai pra rede social e ainda diz que é caixa do nada. Ele vai pra televisão, ele vai assistir filme, ele vai fazer um monte de coisas. Distrações variadas. Até mesmo trabalho serve para ele não precisar falar nada, porque ele trabalha bastante, ele se esforça bastante e ele quer chegar em casa e não quer falar sobre nada, ele não quer problema nenhum. E aí eu vou ficar em casa na minha quieto, não falo nada e tá tudo bem. Outros vão partir já para uma questão mais vinda de Caim, né? O caminho de Caim. Quando Caim não é aceito na sua oferta, Deus chama ele e diz: por que Deus caiu o teu semblante? Por que essa cara feia? O que Caim disse? Hein? Mesma coisa que vocês disseram aí. Nada, ficou quieto. Abelzinho, irmão, bora ali no mato caçar um passarinho. Tem uns canários belga ali, uns negócios, uns canarinhos da terra, um papacapim. Vambora, chama o irmão, vai pra lá pro mato. Quando o irmão dá um vacilo, ele destampa o pau no irmão, arrebenta e mata o irmão. É a violência. Tem muito homem, muito marido que tá assim, muito pai de família que é brabo, é violento. Ele talvez até não bata fisicamente, mas na palavra ele sabe destroçar com a mulher. Ele sabe detonar com a mulher. E aí ele vai na sua agressividade,
na sua gritaria, no seu autoritarismo, nas suas palavras ferinas, né? Tem muito homem que é passivo-agressivo. Ele não agride assim de cara, mas ele fica assim olhando pra cara, a mulher faz, acontece, ele não diz nada, ele vai lá e apronta como uma forma de punir a mulher. Ele tá na dele quietinho, então ele solta aquela palavra pro cantinho de boca, aquele risinho assim, ó, de Satanás assim, ó. Mas você não sei o que, né? E aí pra destruir a mulher, vai pelo lado de Caim, homem brabo. Já viu aqueles homens brabo? Já conheci uns assim, que dizia que não comia reggae no trabalho de chefe, que fazia, acontecia, não parava em um emprego, porque ele era brabo, era um machão, mas não esquentava ali uma cadeira. Por quê? Porque ele era o brabo, ele não ouvia nada de ninguém, não levava desaforo para casa, e nisso ia ficando desempregado, não fazia nada. Já vi vários acontecer isso, vários. Na hora de gritar, de fazer, de acontecer, ele é brabo, mas na hora de falar realmente o que está acontecendo, ele não é. Falar de coisa séria, assumir responsabilidade, segurar seu pepino, muitas vezes até calar a sua boca, suportar certas coisas, porque ele tem uma casa para poder, tem filho para dar de comer, tem mulher para dar de comer, e ele não suporta. E aí não para em lugar nenhum. Outro problema que o homem tem, outra ramificação dessa omissão, sabe o que é? É o humor, a piadinha fora de hora. Piadinha com coisa séria. Você já percebeu? O Brasil é o país do meme. É ou não é? É o país do meme. Qualquer coisinha é motivo pra gente fazer gatice. Qualquer coisinha é motivo pra gente fazer uma brincadeira. A gente brinca com coisa séria. O brasileiro é o tipo do cara que consegue ir pra porta de um clube porque o time tá perdendo, porque o time tá na segunda divisão, tá na terceira, tá caindo lá pra quarta, pra série D, série X, série Z. Ele consegue ir lá reclamar, mas ele não consegue chegar na porta de uma Câmara de Vereadores e fazer uma zoada. Ele não consegue cobrar do político dele, ele não consegue cobrar do prefeito, ele não consegue cobrar de ninguém. Nessa hora, né, para falar com um vizinho que muitas vezes está fazendo barulho, está incomodando a sua casa, ele tem medo. Mas ele consegue ir lá para cobrar de um clube. Ele consegue ir lá fazer isso. E a gente vai vendo assim, quando é coisa séria, ele não sabe lidar. E às vezes quando a coisa é séria demais, principalmente coisa do reino de Deus, aí o homem começa a fazer piadinha. O homem começa a fazer piada com coisa séria. E hoje em dia tá assim, viu? Hoje tem humor de todo jeito, gospel, né? Hoje tem humor. Eu vi um cara aí que fez uma música aí que cantava o negócio de Joquebed, que tava enchendo o saco. Tem um pastor amigo meu que toda hora ficava me mandando um negócio desse Joquebed. E aí esse cara começou a fazer umas brincadeiras, né, que eu tinha visto, e aí o pessoal brincando com coisa séria, com coisas espirituais, e um cara chegou no comentário e disse assim: ô maninho, fica só no Joquebed, porque aí você já tá mexendo com coisa séria. E aí acaba que hoje a gente não consegue mais levar a sério certas coisas. A gente termina, sai de uma reunião, sai de um culto com a palavra batendo no coração, e a gente, ao invés de nós dizermos assim, tomar uma resolução, tomar uma posição, dizer assim, poxa, a partir de agora vamos ser diferentes, a partir de agora eu vou tomar essa posição. Não, a gente vai brincar com a palavra que foi ministrada. A gente vai ficar fazendo brincadeira com a palavra. Eu me lembro que uma vez na nossa reunião aqui, eu me lembro que a gente teve uma reunião de oração, se eu não me engano foi a primeira, a gente saiu aqui, foi até numa quinta-feira, que é o dia que o pessoal joga vôlei, os homens jogam vôlei. A gente teve a reunião aqui numa quinta-feira, acho que ou foi uma terça, se eu não me engano, não me lembro muito bem, acho que foi terça. E terminou a reunião aqui, a palavra, pá, comendo assim, então o pessoal chegou lá fora, os homens começaram a brincar. E aí, pastor, porque não sei o quê, não pode botar reunião no dia de quinta. Aí teve um irmão que olhou e fez assim: a gente sai daqui com uma palavra dessa, vocês estão procurando brincadeira por causa de negócio de dia de vôlei, dia de... E eu tive o mesmo sentimento, irmãos. Isso é o que, irmãos, que a gente faz para não enfrentar o que é sério? Para não falar sério, porque a gente tem vergonha de falar das coisas de Deus, de coisa séria com o homem. Uma vez eu marquei um almoço, quando eu estava ainda na comunidade de Salvador, com vários discípulos meus, a gente foi lá para... Então, o que aconteceu? Marquei com a turma lá no restaurante. Todo mundo... aquela coisa, a gente na mesa, e eu dizendo: Jesus, quando é que o senhor vai entrar aqui nesse meio? Claro, não é problema não, a gente senta, pode brincar, conversar. Aí quando eu falei do reino, menino, eu vi os caras, parecendo que todo mundo ficou vermelho, com vergonha. Parecia que Jesus não podia entrar naquela mesa. Parecia que o papo Deus era algo proibido, que você não podia falar ali, ela era só trivialidades. É difícil você ver homem sentar para falar de coisa séria. Eu tô falando por experiência própria. É difícil a gente ver isso. É difícil a gente sentar e dizer: poxa, vamos fazer isso aqui, cara, palavra de hoje, ó. Pô, vamos meditar nisso aqui? Rapaz, que bênção, Deus falou comigo assim, assado. Aí eu puxei o assunto assim: sim, aí, mano, foi que Deus falou com vocês essa semana? Todo mundo ficou assim, ó. Deus? Quem é?
Falou, né? Quem é? E aí a gente começou a conversar. E eu percebo isso. Irmãos, eu não sei, eu não estou querendo dizer que a minha época foi uma época mais espiritual, não. Mas eu lembro de algumas coisas que eu vivi na minha juventude, quando eu me converti aos 17 anos de idade. E eu vi algumas coisas na minha juventude que eu, às vezes, fico um pouco preocupado com os dias de hoje. Na minha época, a gente marcava para ir para círculo de oração dia de sábado pela manhã. Na minha época, a gente marcava para ir para vigília, dia de sábado à noite. Na minha época, a gente marcava para almoçar na casa dos outros homens, para fazer jejum, para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro do Zé Luiz, missionário Zé Luiz, nós fomos almoçar na casa dele, a gente foi para lá passar o dia orando, eu, ele, Tonho e outros irmãos, a gente foi orar, buscar, Zé Luiz fazendo a comida para mais tarde, para a gente quebrar o jejum. E Zé Luiz era tão rígido que ele dizia assim: irmão, pior que eu não sei nem como é que tá esse frango aqui, porque eu não provei, porque ele estava em jejum. Não podia nem provar, nem fazer assim, para ver se está salgado, se não está. Igual se tivesse salgado, já era. Se tivesse sem sal, a gente põe. E aí a gente orava ali para buscar a unção de Deus, para buscar batismo com o Espírito Santo, e foi uma bênção. E a gente profetizava, tinha outros irmãos que moravam com ele que não estavam no momento, né? E aí depois a gente conversando, falando, né? Chegaram os outros, depois a gente conversando, porque Deus falou isso, Deus falou para fulano, Deus falou para ciclano, Deus falou. E aí o irmão que não estava lá na reunião falou assim: ele falou o que para mim? Ele queria saber, falou alguma coisa para mim, tipo, deixou um recado aí porque eu não estava. E a gente sente falta disso. A gente sente falta disso hoje. E eu tenho visto, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho visto homens hoje marcando encontro para orar. Eu estou vendo hoje homens marcando encontro para jejuar, para buscar o Senhor, para se encher de Deus. Louvado seja Deus, isso é um milagre. Quantos podem dizer glória a Jesus por isso? Amém, eu espero ver mais. Mas nós muitas vezes somos assim, humor fora de hora, a piada com coisa séria. Naquele momento que a gente precisa tomar uma palavra, sabe? Algo mais sério, aí a gente brinca. Justamente porque fica uma tensão muito forte e aí a gente acaba tentando aliviar essa tensão, tirando a atenção daquilo que é importante. E por conta disso o inimigo vem e rouba a palavra que foi semeada no nosso coração. Porque a gente já brincou, já esqueceu, já foi para o espaço e a gente acaba perdendo. O outro ponto, que a omissão do homem acaba se ramificando, é para a religiosidade travestida de espiritualidade. Meu filho, você precisa fazer tal coisa. Eu estou esperando o Senhor falar comigo. Estou esperando Deus me tocar. E Deus já não está mais tocando. Acho que Deus já está dando um catiripapo no cara. Mas ele ainda está esperando Deus tocar. Ainda está esperando Deus falar. Ainda está esperando Deus fazer alguma coisa. Deus dizer algo. Não sei o que ele quer mais. Acho que o Senhor vai fazer o quê? Vai enfiar um alfinete, né, em você, para que você faça alguma coisa. A religiosidade, a espiritualidade. Mas essa conversa. Não está orando por nada. Mas ele não sabe muitas vezes dizer: olha, é isso, eu vou fazer por conta disso, ou então não vou fazer por conta disso. E fica naquela: não, vamos orar por isso, vamos esperar Deus falar. Eu estou esperando uma palavra de Deus para agir, para fazer tal coisa. Tudo uma forma de omissão, tudo uma forma para dizer assim: não, estou esperando Deus me direcionar. Homem, por que tu não procura o pastor? Homem, por que tu não procura líder tal? Por que você não procura fulano de tal? Por que você não fala: não, eu estou aí esperando em Deus, assim que Deus levantar, aí eu vou. Conversa, isso é omissão, isso é medo de tomar uma posição. E homens, nós precisamos parar com isso, nós precisamos sair disso em nome de Jesus. Nós precisamos sair disso aí. Qual é a missão do homem? É liderar a sua casa. Amém, igreja? Homem, Deus colocou você para liderar a sua casa, para liderar a sua família. Você é cabeça. Você é cabeça da sua casa. Deus não estabeleceu um cabeça de bagre. Deus estabeleceu um cabeça em Cristo Jesus. Para casa é você que lidera, é você que é o responsável. Tem gente que diz assim: meu casamento é uma porcaria, não sei o quê. É você, homem, que é o responsável pela salvação do seu casamento. Não é sua mulher, é você. Não venha com aquela conversa de que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derriba com as suas próprias mãos. Quem salvou a noiva foi o noivo. Quem salvou a noiva foi o noivo. É Jesus que prepara, que adorna a mulher para apresentá-la a si mesma, sem ruga,
sem mácula, sem mancha. Foi ele que deu a sua vida. É o homem responsável pela salvação da sua casa, pela salvação do seu lar, do seu casamento. É você, homem. Deus colocou nas suas mãos. Deus colocou em você, para você liderar. Amém? Entenda isso de uma vez por todas. A sua missão não é ser um cara que vai pra rua, trabalha, feito um louco e enche a casa de dinheiro e enche a casa de comida. Sua função não é essa. Deus não vai perguntar se você fez isso. Porque muito homem fica assim: o homem tem que ser o provedor do lar. Não! O provedor do lar é o Senhor. Quem provê todas as coisas é o Senhor. Não é você, não sou eu. Se você cair desempregado, sua casa, sua mulher está trabalhando e está provendo. Quem está provendo é Deus, não é você não, cara. Não é você, é o Senhor. Só não pegue isso para dizer assim: então eu não preciso trabalhar. A sua primordial função não é botar comida em casa. Entenda de uma vez por todas isso. Pare de fugir, pare de se omitir daquilo que Deus te chamou. Deus chamou você, colocou você na sua casa para você liderar a sua casa, liderar a sua família, para você ser o cabeça da sua casa. Amém? Deus não botou você para ser provedor. Quem provê é Ele. É Ele quem provê. Você só faz trabalhar e Ele provê. Você pode até se matar de trabalhar, você vai ver, não vai colher um conto. Trabalha, não colhe R$1. Você não provê coisa nenhuma. Quem provê é o Senhor. A sua função é liderar. E ainda tem homem que chega para a mulher: e você quer mais o quê? Eu boto comida nessa casa, eu estou trabalhando. Meu filho, aqui para nós, o pai dela já fazia isso. Já botava comida em casa. A mãe dela dava a tia, sei lá quem. Você pegou ela na rua passando fome, foi? Ela estava na rua arrastando a cuia. Aí você disse: coitadinha, vou levar para o meu harém. Vou encher ela de comida. Vou botar comida. Aí agora, dê graças a Deus, porque eu sou aquele que bota a comida em casa. Deus não lhe chamou para isso não, irmão. Deus não chamou você para isso. Chamou você para liderar a sua casa. Aí você não quer lidar com a educação dos seus filhos. Por quê? Porque você já trabalhou, não foi? Fez um monte de coisa. Aí depois chegue para o Senhor e diga: Senhor, eu não cuidei dos meus filhos, eu não dei educação para eles, porque eu estava muito ocupado trabalhando. E Deus vai dizer: foi para isso que eu lhe chamei, para se encher de trabalho, para se acabar lá de trabalhar. Muitos homens que negligenciam até o ensino da palavra para os seus filhos, porque diz assim: não, é a mulher que faz. Joga para a mulher fazer. Sua mulher não é responsável totalmente por isso. Ela te ajuda nisso. Quem é a ajudadora? É você, homem de saia e batom? Não. A ajudadora é sua esposa. Ela que é a ajudadora. Aí os homens de hoje estão assim: eu ajudo a minha mulher em casa. Tome vergonha. Você ajuda a sua mulher em casa? Não, é sua mulher que te ajuda, filho. Se ela faz serviço de casa, ela que está te ajudando. Se ela trabalha fora, ela que está te ajudando. Ajudando você a cumprir a sua missão. Principalmente a de formar Cristo na vida da sua casa. Então você às vezes diz: não posso lidar com meu filho, não posso cuidar da educação dos meus filhos, não posso falar com ele de certos assuntos. Por quê? Porque eu estou ocupado no trabalho. Ah, tá, entendi. Foi para isso que Deus te chamou, para você trabalhar e largar sua família, seus filhos, para sua mulher cuidar. E até das meninas, porque homem muitas vezes assim: você conversa que você é mulher, você se entende. Não, homem, chegue junto das suas filhas também. Converse com elas, converse com suas filhas. Você tem filha mulher? Converse com ela também. Fale, chegue junto, ensine, ministre a palavra, aconselhe, seja exemplo. Nós precisamos lançar fora esse tipo de omissão. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, diz a palavra de Deus em Efésios 6:4. Você vai ser um exemplo para os seus filhos. Tem um termo que a gente usa chamado transgeracionalidade. Muitos de nós herdamos coisas dos nossos pais, das gerações passadas, e nós replicamos, nós fazemos a mesma coisa, e o pior é que a gente acaba passando isso para as próximas gerações. Então as gerações vão passando de uma para outra, os mesmos hábitos, os mesmos problemas, as mesmas omissões, as mesmas dificuldades. A gente às vezes está passando isso. Cuidado com o que você aprendeu, cuidado com o que você herdou. Interrompa esse padrão, interrompa essa cadeia, porque senão você vai levar isso para as próximas gerações. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Homens procrastinadores, para tomar uma decisão é uma vida, para fazer uma coisa é uma vida. A gente sabe que tem mulher que só quer as coisas para ontem, mas também tem muito homem que só quer a coisa para depois do ano que vem, e a gente tem que ter cuidado com isso.
escolhendo sempre a forma mais fácil de viver a vida, o caminho mais fácil de viver a vida. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, o anjo entrou lá na cidade, chegou para Ló e disse: olha, quem é que tem mais aí? Você, suas filhas? Quem é que tem mais aí? Seus genros? Fala com todo mundo. Ló foi falar lá com os genros dele. O genro pensou que ele estava curtindo com a cara dele, estava brincando, não levou a sério o que Ló falou. Chamou os filhos. Na hora de ir embora, o anjo lá dizendo: vambora, vambora, vambora. E Ló lá com a cara de Zé Goiaba, demorando para sair de casa, demorando para levar as filhas, demorando para levar a esposa, numa moleza, numa lenga-lenga. E o anjo teve que pegar ele pelo braço, diz: olha, se manda, sobe, vai para aquele monte. Aí ele disse: veja só, eu vou para aquele monte, vai ser difícil eu conseguir viver, eu não posso ficar naquela cidadezinha ali não, ali mais perto, deixa eu ir para ali. E o anjo ainda deixou, se o senhor não deixava não. Vá, meu filho, vá, que era outra cidade que o senhor ia destruir também. E aí Popô, vá, tudo bem, não vou destruir sua cidade não, porque você vai para lá. E lá se vai o Zé Goiaba para lá. Aí a mulher vem, enche a cara dele de cachaça, as duas filhas deitam com ele, a mulher dele ficou lá, virou coluna de sal. As filhas dizem assim: e agora a gente não tem genro, e aí, como é que a gente vai ter filho? Bora pegar Painho. E Painho, lerdo, bora vinho pra Painho, bora. Enche a cara de Painho de cachaça, Painho tomou toda, ficou lá, né? Chamando o urubu de meu louro. E aí vem as mulheres, pega e tem sexo com o pau. Olha que bagaceira, pra não dizer outra palavra. Aí vai uma no dia, depois assim: olha, hoje foi, amanhã é você, viu? Bora dar vinho de novo pra ir embora. Porque o Zé Goiaba não tinha atenção, não conseguia fazer nada. E tomava todas pra ficar lá afogando as mágoas. E aí a bagaceira vai acontecendo por conta de homens omissos. Até mesmo na hora de escolher. Pra onde é que você vai? Abraão disse: você vai pra onde? Quando você escolher, se for pra direita, eu vou pra esquerda. Se for pra frente, eu vou pra trás. Se for pra trás, eu vou pra frente. Ele olhou assim, viu as campinas de Sodoma, tudo verdinho, tudo limpo. Opa, eu não vou ter trabalho, ali é tudo fértil. E Abraão, bicho brabo, macho, casca grossa, foi pra onde? Pro deserto. Foi pro deserto. Foi pra a terra árida, onde o bicho pega. A gente precisa tomar uma posição, amados. A gente viu a vida de Eli, um sacerdote, que os seus filhos faziam o que queriam. Tá até na novela aí da Record. Passou, não foi? Quem assiste a novela da Record, de vez em quando eu assisto. Passando lá, Eli, os filhos fazendo a bagaceira, e Eli não dizia nada, calado, não repreendia. O Senhor chamou a atenção dele, falou com o profeta, depois falou através de Samuel também. Disse: olha, você foi negligente, você está aí muito mais preocupado com seus filhos do que comigo, e eu vou cobrar isso de você. E aí o que foi que aconteceu? A família foi pro espaço. A família de Eli foi pro espaço. Morreu todo mundo. Morreu. A arca foi tomada. Os filhos, se eu não me engano, se acabaram. Eli também caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Foi uma tragédia no mesmo dia, por causa de um homem que não tomou a posição para repreender seus filhos. Por causa de um homem que não conseguiu ter uma voz firme, sem precisar dar grito, sem precisar dar maiguiri em ninguém, simplesmente ter uma voz lá e repreender os filhos, porque foi omisso. Irmãos, para a gente fechar, Jesus chamou quem para ser seus discípulos? Hein? Jesus chamou 12 homens. Tinha mulher discípula de Jesus? Tinha. Mas Jesus chamou 12 homens para ser o quê? Seus apóstolos, enviados. Seriam os líderes. É porque a mulher não tinha capacidade? É porque a mulher é burra? É porque a mulher foi enganada pelo diabo, então ela não pode fazer nada? Deus botou o homem, irmão. As feministas que procurem outro planeta, vá para Marte. Mas Deus chamou o homem para fazer, chamou o homem para liderar. Tá na cara que Jesus chamou a gente para liderar. Você imagine agora, 12 apóstolos de Jesus omissos, frouxos, com medo de pregar. Imagina aí, o evangelho ia chegar para você? Chegava para mim? Chegava não. Chegava não, tinha que ser macho, tinha que ter coragem. Tinha as dificuldades dele? Tinha. Pedro deu as vaciladas dele? Deu. Mesmo depois já de convertido, cheio do Espírito Santo, de vez em quando dava vacilada, Paulo ia lá e peitava. Ô Pedrão, quando você tá aqui com os gentios, você come com todo mundo. Quando chega o pessoal da circuncisão, você aí se afasta. Imagine Paulo ficando calado e não dizendo nada para Pedro. Pedro ia continuar naquela vida. Pedro ia continuar naquela vida. Graças a Deus que Paulo não foi omisso. Paulo chegava junto, chamava, falava. Chegou para Timóteo, disse: o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia,
de equilíbrio, de moderação. Não tenha medo, ninguém despreze tua mocidade, mas se torne o padrão dos fiéis no trato, na palavra, no amor. Tome posição, leia a palavra, pregue a palavra, admoeste, redargue-a, ensine, repreenda, com toda a longanimidade, com paciência e com doutrina. Ninguém te despreze. Paulo está ali fortalecendo Timóteo, diz: ó, cara, você é novo, seja homem aí. Manda Tito para Creta. Tito chega para Paulo e diz: Paulo, aqui é uma bagunça, aqui tá todo mundo, esses crentes daqui é uma bagaceira. O que é isso aqui? Que lugar é esse? Paulo escreve a carta e diz: por esta causa te coloquei em Creta, para que você ponha ordem em tudo isso aí. Quer pronto? Coma miojo. Mas se você quiser comer alguma coisa mais sólida, queridão, você vai ter que preparar. Então Deus chamou a gente para fazer discípulos, para repreender mesmo, para chamar. Se precisar chamar atenção, chama. Se precisar exortar, exorta. Mas a gente fica cheio de dedo, com medo. E nisso as pessoas vão vivendo as suas vidas, vão vivendo o evangelho do jeito que elas querem, e a gente não chega junto, a mesma coisa dentro da nossa casa. Deus chamou a gente para ser líder, irmãos, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Não é para a gente ser omisso. É você que deveria estar buscando ao Senhor. É você que deveria tomar a iniciativa para orar em casa, para chamar a sua esposa para orar. Vamos orar, vamos aqui, vamos buscar Deus, vamos meditar na palavra, vamos nos encher do Espírito Santo. Chama teu filho, vem cá, senta aqui, vamos estudar a palavra do Senhor. Toma aqui a palavra de Deus. Você, homem, precisa fazer isso. Sua esposa te ajuda, mas você que tem que tomar a iniciativa. É você com a sua esposa também. Ensinar. Mas minha esposa já tem muito tempo na igreja, amém. Mas você tem coisa para ensinar para ela. Então aprenda, corra atrás. Agilize, dê linha na pipa. Estude sua vida de oração. Quantas vezes seus filhos, quantas vezes sua esposa entrou lá no seu quarto e você estava de joelho orando? Quantas vezes eles viram isso acontecendo? Você lá buscando a Deus, lendo a palavra, estudando. Mas não, a gente está muito ocupado com o trabalho, né? Então deixa isso para a mulher, que ela está em casa. Deixa isso para a mulher, que a mulher tem mais tempo. A mulher também às vezes está lá fora, às vezes dentro de casa fazendo um monte de coisa. Mas deixa para ela, porque... Não, irmãozinho, levante, seja homem, vai estudar a palavra, vai ser líder da sua casa. Mostra para tua mulher que você é um homem de Deus. Mostra para o Senhor o que é que você quer dele, o que é que você quer realmente no reino de Deus. Mostra para o Senhor a tua vida, o que é que você quer. Tome decisões. Você não precisa tomar decisão unilateral, não. Esse negócio de tomar decisão unilateral foi Deus no que deu lá com Eva. Foi lá, escolheu, tomou a decisão dela todinha e o outro só nem disse amém, para dizer amém, me dê esse fruto aqui, não. Ele comeu calado. Tome as decisões juntos, mas seja o cara para chamar, para estar ali junto com a sua mulher, para estar ali buscando. Nós precisamos nos espelhar no exemplo de Jesus, que não foi omisso, que a hora que Jesus fez silêncio foi na hora que ele tinha que guardar silêncio. Como ovelha muda, foi levado perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Jesus não fugiu da cruz, Jesus não correu da cruz. Chamou os seus discípulos: eu estou angustiado, estou com problema, estou triste, não estou bem, orem comigo. Homem tem coragem de falar dos seus sentimentos. Homem tem coragem de dizer que ele está angustiado. Mas tem muito homem que não tem essa coragem. Às vezes passa o ano inteiro com problema, não chama ninguém, não conversa com ninguém. Às vezes até um líder está passando por um perrengue, por um problema sério, e não fala comigo como pastor, não fala, não chama para dizer: pastor, estou passando por um problema, me ajude aqui, ore por mim pelo menos. Não, ele passa o perrengue dele todo sozinho. Aí depois a gente vai colher os frutos daquele problema, daquela dificuldade, porque não abre o coração. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo como homens. Deixar de ser omissos, tomar uma posição nova diante do Senhor, uma posição de homem de verdade, de homem espiritual. Larga a omissão, querido. Deixa de ser omisso. Deus colocou você para liderar, para decidir, para ter pulso das coisas. Não é sair gritando com a mulher, dizer agora quem faz tudo sou eu. Não. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que influencia. Líder é aquele que as pessoas ouvem e vão atrás. Mas elas vão atrás quando a gente tem exemplo. E Deus nos chama hoje, homens, para nós assumirmos a nossa posição, a posição que Deus colocou para a gente no reino de Deus, na nossa casa, a nossa vida. E a minha oração é para que os homens dessa comunidade sejam homens cheios do Espírito Santo, homens espirituais que vão deixar para os seus filhos uma verdadeira herança. Não é uma escola boa, não é um carro bom, não é uma previdência privada gorda para o seu filho. Essa não é a herança que os nossos filhos precisam receber. Os nossos filhos precisam receber a herança do Senhor, um legado de uma vida com Deus, um legado de uma vida espiritual.
uma vida cheia do Espírito Santo, um legado de uma vida de oração, de santidade, uma vida de piedade, de devoção ao Senhor, de fervor ao Senhor. Homens que lideram. Paulo chega e diz assim: olha, quero que todos os homens orem levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Orem em todo lugar levantando mãos, porque já naquele tempo a oração já era coisa de mulher. Quando Paulo chega lá em Filipos, ele vê lá um local de oração e ele encontra lá aquela Lídia que vendia púrpura, está lá no lugar da oração. Cadê os homens para orar? Então a gente vê um Pedro e João que vão para a oração e vão buscar o Senhor, que são homens de Deus. Nós precisamos ser estes homens, amados. E eu creio que isso é uma obra do Espírito Santo. Desde quando você deseje muito ao Senhor, busque ao Senhor, tome uma posição na sua vida. Seja líder da sua casa, seja líder da sua família. Tenha autoridade, deixe um legado para a sua casa. Deixe uma herança para os seus filhos. Vamos orar por isso, em nome de Jesus. Amém?